Antes de começar esse corte, curta, comenta e se inscreve no canal, beleza? Já fez? Já fez mesmo. Então vai. Mas primeiro vamos falar do Corinthians e do Internacional. Talvez não, acho que a gente dá para. Eu não vi as outras partidas da rodada, todas as partidas da rodada, mas tá todo mundo falando aí que foi uma das melhores partidas do Campeonato Brasileiro, né? Um pouquinho manchada pela atuação do árbitro da partida, talvez. Mas ainda assim, um grande jogo, 6 gols, na verdade 8 gols, né, que teve 2 gols anulados, e o Internacional que começa bem a partida, que toma o primeiro gol ali no vacilo, mas logo toma as rédeas do jogo, pressiona a equipe do Corinthians na série de bola, e consegue ali no final do primeiro tempo engolir o Corinthians fazendo 2 gols e virando o jogo, inclusive o segundo um golaço, né? Numa assistência magistral ali do Fernando para o Alan Patrick, e o Alan Patrick deixando o Thiago Maia numa boa, e depois no segundo tempo, né, um movimento equivocado do Roger, né, tirando o volante que não estava com cartão amarelo e deixando o volante amarelado no jogo, e alguns minutos depois o Thiago cantou a pedra que isso ia acontecer, o nosso queridíssimo Bruno Henrique, o volante do Inter, sendo expulso e mudando totalmente o panorama da partida. A partir desse momento, o Corinthians dominou as ações, explorou os lados do campo, em que o Internacional tinha muita dificuldade de marcar, e por ali que saíram os cruzamentos muitas vezes no segundo pau, e que deixaram muitas vezes os atacantes do Corinthians e consagraram, né, o Yuri Alberto ontem, com o hat-trick e lei do ex. Mas, Thiago Salerno, fiz aqui um breve resumo, mas vamos entrar nas minúcias dessa partida. E aí, Thiago, foi isso mesmo? Sim. Ou dá para a gente falar, vamos desenvolver mais esse debate? Sim, cara, acho que, bom, para quem não acompanhou, né, a gente fez a transmissão aqui no canal Mapa Tático, né, então por isso que o Arthur tá dizendo aí que a gente teve essa leitura, né, de que ia acontecer a expulsão. Acho que a gente pode dividir em duas partes. Acho que primeiro vamos tirar o problema da frente, que é o problema da arbitragem, né? Porque eu acho que o jogo vai muito além da atuação do árbitro, né? Apesar do árbitro ter tentado estragar o jogo, né? O que eu vejo como atuação do árbitro problemática, assim? Questão do critério, né? Ele teve os lances dos gols anulados do Corinthians, eles não eram para ter acontecido o gol, porque a falta aconteceu antes. Aí quando tu anula 2 gols do time da casa, e aí o VAR te corrige, cara, fica com aquela impressão, vamos dizer assim, de que tu tá prejudicando o time da casa. E isso, cara, os árbitros são seres humanos, cara. Eles acabam ficando condicionados a, tipo assim, pô, já anulei 2 gols do time da casa. E agora, né? Então, assim, não tô dizendo que é má fé, não tô dizendo que, embora tenha histórico, né, e assim, não é um histórico que eu tô inventando, né, a gente viu o Vitão dar uma declaração no final do jogo, então isso é uma coisa que entra no vestiário do Inter, a questão da arbitragem quando a gente joga contra o Corinthians. Mas, assim, o árbitro, ele foi ruim para os dois lados, isso a gente pode dizer, porque se ele tivesse mal intencionado, ele não teria anulado os gols do Corinthians, apesar da questão do problema do critério. Então, tirando o problema do árbitro de lado, analisando o jogo taticamente, o que aconteceu? Eu acho que o Inter teve uma ideia de jogar num 3-5-2 que não deu certo. Por que eu digo que não deu certo? Porque no 3-5-2 o Inter tomou 1-0 do Corinthians. Quando ele saiu do movimento do 3-5-2, e a gente até pontuou na transmissão, que foi o avanço do Fernando para a linha dos meio-campistas, o Inter dominou o meio de campo e dominou as ações do jogo até virar. E eu lembro bem que a gente falou no intervalo, dizendo assim, cara, o que tu espera do segundo tempo, Thiago? Eu falei, cara, primeiro que o Inter mantenha a postura mesmo ganhando o jogo, né? Porque ele fez o gol bem no final do primeiro tempo, então tava meio que, cara, beleza, como é que vai ser o comportamento após ter virado a partida, né? E eu me lembro que eu falei assim, cara, o Inter precisa manter a postura do time que quer ganhar o jogo, não é, não, agora virei o jogo, vou voltar para trás. E foi exatamente o que o Inter fez, mesmo antes da expulsão. Eu acho que tu pontuou bem ali a entrada do lateral esquerdo que entrou. Bidu, Matheus Bidu. Bidu, cara, entrou muito bem no jogo. Entrou explorando justamente o espaço do Aguirre ali. E cara, ele foi um dos melhores jogadores em campo, na minha opinião, o Bidu, porque ele conseguiu explorar um espaço que o Hugo, né, não estava conseguindo explorar, né? Acontece que o Inter, depois da expulsão, aí ficou muito fragilizado, mas o Corinthians já era melhor antes da expulsão, tanto que o primeiro gol anulado ele é antes da expulsão. Só que, cara,
depois que ficou com um jogador a menos, aí o Inter ele não soube fazer a retranca, essa é a verdade. O Inter não soube se defender e sentar em cima do resultado. Então, assim, acho que falta treino de movimentos defensivos para o Roger. Eu acho que a derrota foi muito na conta dele. Ele errou praticamente tudo que ele tentou fazer no segundo tempo. E aí eu falo desde a saída do Alan Patrick, que saiu por um desconforto, mas será que era o Romero o cara entrar no lugar? Aí depois, na troca dos volantes, eu falei na hora, eu falei, cara, tirou o volante errado. Tem um cara que tá amarelado em campo, tem tudo pro cara ser expulso. Deu 5 minutos, o cara foi expulso. E, enfim, depois acabou, depois que o Corinthians virou o jogo, morreu com substituição na mão, tentando atacar com o time que ele desenhou para defender. Então, assim, o Roger conseguiu errar tudo no segundo tempo. Mas, assim, queria ouvir também um pouco do lado do Corinthians aí, do Lucas, como é que ele viu esse jogo. Mas, né, fazendo essa separação, mas até entender o que o Lucas também achou da arbitragem, porque, inclusive, o Fabinho falou que o Corinthians também vai reclamar da arbitragem, né? Então, tu imagina, quando um árbitro consegue desagradar os dois times, cara, é porque realmente foi muito ruim, né? Eu tava até falando com o Arthur aqui, né, que foi uma partida, cara, que era para o corintiano ficar, assim, extasiado, né, ficar animado pela atuação do time. Só que, cara, um jogo desse, a arbitragem ainda chama o protagonismo, né? Tira o protagonismo do Corinthians, né? Tira o brilho da vitória do Corinthians. Sim. Não, eu tava voltando aqui ao jogo como em si. Eu falei com o Arthur, no primeiro tempo, cara, foi bem equilibrado, o Corinthians começou melhor, mas o Roger, ele achou ali no lado esquerdo um atalho, né, e eu acho que pro segundo tempo, o Corinthians já voltou com tudo, mas se não fosse a expulsão, né, eu acho que a expulsão é um lance ali que tá contaminado, né, porque tem aquela falta ali antes do lance, e cara, eu acho que tem argumentos para expulsar o Bruno Henrique, né? Só que a falta ali também é claríssima, né? E foi um... Cara, se não fosse o VAR, né? Esse juiz ele tinha errado muitas vezes, né? Nesse jogo. Porque o VAR não voltou o lance na expulsão do Bruno Henrique, mas ele voltou nos 2 gols. Mas é que ali não é protocolo, né? Mas o lance da falta, antes da expulsão, é exatamente igual aos lances dos gols do Corinthians. É exatamente igual. Entendeu? Não, e a gente até na hora nem viu isso na transmissão, Arthur, mas o fato é que acho que, se eu não me engano, eu acho que é o Romero que faz uma falta na origem da jogada, e aí o Inter perde a bola e o Corinthians sai no contra-ataque e o Bruno Henrique faz a falta do segundo amarelo. Ó, é esse lance aí, ó. Não, aí já é o lance, é antes disso. Acho que não tem, talvez. Vamos ver se vai mostrar a origem. Eu acho que não mostrou porque na hora não destacaram isso aí. Eu acho que foi uma coisa mais do pós-jogo. O pessoal do Inter reclamou bastante, diz, no lance da expulsão teve uma falta na origem, realmente tem a falta. Sim, eu acho que o lance, assim, tirando a questão da origem, o lance é para o segundo amarelo, é para vermelho, porque é uma falta por trás para terminar o contra-ataque ali do Corinthians, e eu acho que a expulsão, a gente teve a impressão no jogo que foi justa a expulsão. Sim. Aí tá aí o lance é da origem ali, realmente, mas é aquilo que eu te falei, né, cara, eu acho que essa expulsão, ela também vai para conta do Roger, porque o Bruno Henrique não era mais para estar em campo, na real, nesse momento, né, um jogo que já tava quente, né, vamos dizer assim, já tinha acontecido a primeira anulação de gol, então, assim, tinha tudo pro Bruno Henrique se atrapalhar ali, porque era o único jogador do Inter que tinha amarelo. E foi dito e feito, né? E mais uma coisa, né, sobre esse protagonismo da arbitragem, aí tem a declaração do Vitão, que ainda coloca mais lenha na fogueira ainda, né, cria um clima que não precisava criar para isso, né, porque ele cria um clima como se fosse uma arbitragem mal intencionada, né? Cara, há quanto tempo a gente fala de arbitragem no Brasil, né? Se você pegar aí o X, pode pegar os principais clubes aí, ó. Tem post de torcedor do Bahia falando que teve um lance inacreditável que o juiz errou hoje, torcedor do Ceará que teve um lance inacreditável, torcedor do Fluminense, torcedor do Atlético, torcedor do Cruzeiro, pode pegar todos os times aí, tem um lance inacreditável que o juiz errou, né? Sim. É uma arbitragem que é ruim, e eu nem acredito em manipulação, porque, cara,
Se alguém for colocar dinheiro para manipular, esse cara tá colocando o dinheiro dele em risco. Como que você vai colocar? Se eu pago, cara, se você pode pagar para esses juízes errarem, eles vão acertar, eles vão acabar acertando, porque eles não têm critério, eles não sabem mesmo, cara. Isso que vai acontecer. Ué. Não, realmente assim, na minha opinião, é uma certeza. É o pior ano da arbitragem no Brasil, assim, de Campeonato Brasileiro. E olha que a gente tá recém na, sei lá, 10ª rodada. Não sei se tá na 10ª ainda. Acho que até antes, né? Sim, 7ª rodada. 7ª rodada. Então, assim, e eu acho que já é a pior arbitragem do Campeonato Brasileiro. Porque, assim, ó, todo jogo tem problema, toda rodada tem polêmica, quase todo jogo tem problema. O pênalti no Corinthians ali, com todo respeito, assim, cara, o juiz, ele não marcou no campo sem nenhuma convicção. E eu falei para o Arthur na hora, ele falou assim, eu falei para ele, cara, olha o que ele fez. Ele não deu pênalti e ele parou o jogo para o VAR analisar. Sendo que isso não é protocolo. Protocolo é tu deixar o jogo seguir, se o VAR achar que foi pênalti, ele vai te chamar. E claro, se a bola sair, aí tu vai esperar o término da análise. O lance saiu, a bola ficou em disputa no meio campo, ele mandou parar o jogo porque ele queria ouvir a decisão do VAR. E aí, cara, tipo assim... Olha lá, aí, assim, agora, ó. Ele vai mandar... Ó, tem o lance... Uhum. E aí, o que causa revolta, né? Aí a gente pode ter a discussão. Para mim, isso não é pênalti, mas a gente pode ter a discussão. O problema é o conjunto da obra e é ele... Assim, ele mandou o jogo seguir, aí o jogo seguiu, aí ele paralisou o jogo. Então, assim, se ele deixou o jogo, ele tava no lado do lance. Então era melhor ele botar um estagiário, né? Lá, ué. Paga R$500, bota o estagiário lá e deixa o VAR decidir tudo. Né? Que ele já recebe já uns 7 mil para pitar. Né? Para fazer isso, para terceirizar as decisões dele. Ele foi muito mal. Colocar o cara lá que sabe e botar um estagiário em campo. Ele foi muito mal no lance e, assim, o que mais revolta a torcida do Inter não é o fato do pênalti ter sido marcado. Porque, beleza, embora o Arthur ache que na opinião dele não foi, eu não vou nem dar minha opinião, porque eu não sou uma pessoa isenta para analisar isso, mas o que revolta é que em 2 rodadas seguidas, os jogadores do Inter tomaram chutes na cabeça e não foi marcado o pênalti. E aí esse encostão de pé na barriga, o juiz dá pênalti. Quer dar pênalti, cara, mantenha um critério para todo o campeonato e tal. E ainda depois do segundo chute na cabeça que o jogador do Inter tomou, os caras disseram assim, não, existe uma orientação da CBF que contatos mínimos dentro da área não é para ser marcado pênalti. Aí, assim, defina contato mínimo, né? Vamos começar por aí. Mas, enfim, cara, assim, falar mal da arbitragem brasileira, chovendo molhado, é que nem eu disse, eu gostaria até de falar antes da arbitragem, e aí tirar esse problema da frente, porque o jogo, tecnicamente e taticamente, foi muito rico, e eu acho que isso também pode ser analisado, e foi o que eu tentei fazer, depois de falar da arbitragem, até acho que podemos falar, por exemplo, da atuação do Yuri Alberto aqui, cara, que é um cara que eu já venho a vários programas pontuando, que é um cara que merece ter uma chance na seleção brasileira, cara. Não é exagero, eu acho, e acho que o Brasil não tem um camisa 9, né? E o Yuri é um cara que tá acostumado a lidar com essa pressão, cara. Aqui no Inter ele sofreu a pressão para fazer gol, no Corinthians a pressão dá para dizer que é 10 vezes maior que aqui no Inter, e o cara viveu uma péssima fase, a ponto de virar meme, do Lucas dizer aqui, fazer meme com ele, em jogos do Rex, em jogos até aqui do Mapa Tático, e cara, o cara deu a volta por cima, o cara foi resiliente e hoje tá fazendo gol de direita, de esquerda, de cabeça. Por que não dar uma chance pro cara? Sabe? A atuação do Yuri Alberto foi absurdo, né? Na verdade, ele fez 4 gols, né? Só que um deles foi anulado, né? Então ele conseguiu o hat-trick mesmo, né? Na real, poderia ser ainda mais. Eu tô tentando botar aqui a imagem, mas pode falar, Lucas. Não, eu ia falar que quando ele tá com a confiança lá no alto, cara, é muito difícil pegar ele, né? Porque eu já tava xingando ele, né? No lance do primeiro gol, eu estava xingando ele, né? Porque ele tinha um passe, ele tinha um companheiro livre do lado dele, do lado esquerdo, né? Só que ele opta pela jogada individual, faz um golaço, né? Não tem como. Ele tava num dia que né? Qualquer coisa que tentar. Pra ele fazer a atuação que ele fez, né? Cara, ó, eu tô dando mole aqui, ó. Vamos colocar. Dá pra colocar os melhores momentos? Que eu gravei até um videozinho hoje com os melhores momentos. Eu tô vacilando aqui.
Rapaz, eu aqui dando sopa. E a gente tem um videozinho para passar aqui para mostrar os gols. Mas, Lucas, enquanto o Arthur procura o vídeo ali, o que esperar de Dorival à frente do Corinthians? Cara, eu não acho o Dorival assim um técnico world class, né? Ele não é um técnico de encher os olhos, mas ele costuma fazer bons trabalhos, né? Ele costuma organizar bem os times, né? Ele fez isso no São Paulo, fez isso no Flamengo, né? Mais recentemente. É incrível, né? Por que ele não fez isso na seleção, tá ligado? A marca dele é organizar o time, ele conseguiu desorganizar mais a seleção, é inacreditável. Eu acho que o Corinthians tem um material humano suficiente para conseguir posições melhores no campeonato. Não acho que vai brigar por título, não acho que o Corinthians é favorito a nenhuma competição, talvez a Sul-Americana, mas mais naquele estilo assim, não é favorito hoje, mas se continuar avançando, pode ser que seja uma opção, mas eu acho que aí é um time para pegar uma vaga aí na pré-Libertadores do ano que vem. Bom, eu sou, de novo, né, suspeito para falar, mas eu no tier list ali que a gente fez no início do campeonato, eu botei o Corinthians brigando pelo título, né? Acho que foi o único que botei o Corinthians ali brigando pelo título, e acho que o Corinthians tem material humano para isso, né? Mas assim, acho que, enfim, acho mas que o banco deixa a desejar, né? Uhum. Oi? Zagueiros também. O banco deixa a desejar, né? A gente viu ontem. O banco é fraco. Faltou alguns detalhes. Por mais que o Matheus Bidu, o Maicon, essa galera entrou bem, né, no jogo. O outro que fez o gol, me esqueci agora o nome dele, Igor Coronado, né? Sim, Coronado. Pô, o Coronado voltou a correr, né? O mais impressionante é ele voltou a correr. Consegui correr e respirar, pô. Mas a narração do Arthur nesse jogo foi absurda, tá? Ele narrou muito bem aí, o Mapa Tático transmitiu esse jogo. Eu fiquei bem puto, na real, que ele tava narrando os gols do Corinthians. A cara dele, botei a cara dele, ó. Mas assim, o Arthur narrou demais. Foi digno de fazer concorrência com o Galvão Bueno aí na narração, que estava transmitindo pela Amazon. A narração do gol do Inter, daquele golaço, foi muito boa, Arthur. Tu tá ficando especialista nisso, cara. Em adjetivar o gol. Coloca aí pra gente, Arthur. Vamos colocar aí com som? Pô, bota com som, bora. Vou botar aqui no início aqui. Aí. Do esporte. Peraí, lá na verdade foi. Yuri Alberto limpou, bateu! Gol do Corinthians! Dele, ataque. Pode pintar o empate ainda no primeiro tempo. Wesley, que jogadaça, linha de fundo, pelo lado esquerdo, bateu, pintou! Gol! Eita. Pelo lado direito, ele com a Aguirre, pediu a passagem do Alan. Olha que toque do Fernando pro Alan Patrick, o toque no meio! Que golaço! Do Barcelona? Não! É do Inter! Muito bom, muito bom. Meu Deus do céu, Fernando! Que passe foi esse? Só até agora, José Martínez, Carrilho, vai chegando pelo lado direito, cruzamento, a bola perigosa, o toque de cabeça! Gol! Hat-trick, lei do ex. Partiu e o Yuri Alberto bateu! Gol! Na cara do Corinthians! Ele fez. Ele é cruel. Ele é maldoso com seu ex-clube. Yuri Alberto! O Inter precisa sair para empatar o jogo. Ele mexeu no time de tudo que foi jeito. Lá vem a equipe do Corinthians na cara do gol, pintou mais um! Igor Coronado! Gol do Corinthians! Fica a narração, Não tá? aguenta mais, hein?
Igor Coronado! 5 estrelas, né? Aí ficou fácil, hein? Virou avenida a defesa do Inter. É isso. Muito bom. Não, sensacional, Arthur. Cara. É o Martin Tyler do Piniquim. Hã? Oi? É o Martin Tyler do Piniquim. É. Não, e essa narração que ele falou do Barcelona, não, me lembrou do McDonald's, aquela que ele narrou do... Cara, ele tem as sacadas na hora, assim, ó. Que delícia! Muito bom. Não, essa daí ficou legal. Ficou das tops aí dos últimos. Desse ano aí, eu acho que foi top 3 aí, narrações. A gente até comentou ontem, eu e o Thiago, né? Não só a narração, né? Mas a transmissão, tudo direitinho, não deu nenhum problema no OBS, não começou atrasado, né? Que esse negócio é feito para dar errado, né? Quando a gente vai abrir a live e o microfone não funciona, e a câmera não conecta, né? E ontem deu tudo certo, só não deu certo pro Thiago, né? A vitória do Inter. Mas tem muito jogo pela frente aí pra gente narrar, pra gente trazer. E eu espero narrar aí, trazer mais jogos aí do Inter, do Corinthians, do Fluminense, do Mirassol, né? Enfim. Mas vamos lá. Acho que matamos, né? Falamos bastante. Agradeço aí, né, os elogios aí da narração. Foi massa também aí os comentários do Thiago. Acho que a gente conseguiu trazer bem o que foi a partida para a galera que acompanhou só no áudio, né? A gente conseguiu contar a história do jogo. E o Heitor também, enquanto participou, também trouxe, né, comentários ali, acrescentou bastante coisa. Sim, e é legal quando também, aí falando um pouquinho, né, quando o comentarista consegue enxergar alguma coisa que vai acontecer e a coisa acontece. Isso aí também, eu falei, tipo, quando o Fernando descolou da linha, eu falei, o Fernando avançou e tal, não sei o que, o Inter vai melhorar no jogo. E, cara, da expulsão, cara, era pedra cantada, na real. Ali Enfim. Mas tem aquele tipo de jogo que a gente sabe que não vai mudar, né? Que quando acontece alguma coisa, a gente vê o movimento do jogador, a gente olha, não tem mais parada técnica, não tem mais tempo no vestiário para conversar. Então eles vão ficar se movimentando dessa forma, é só uma questão de tempo. Foi isso que aconteceu hoje, por exemplo, o jogo do Cruzeiro contra o Flamengo, segundo tempo, a minha impressão era só questão de tempo o Cruzeiro fazer o gol. Quase que não aconteceu, mas era só questão de tempo. E no caso do jogo do Corinthians e do Inter foi isso. Depois da expulsão, né, o Agui e o Bernabé tomando bola nas costas o tempo todo, era só questão de tempo, aqueles cruzamentos, a bola entrar e consagrar o centroavante. Enfim, vamos lá, galera. Vamos seguindo. Hoje a gente está se estendendo mais também nos jogos, porque, como eu comentei com o Lucas, foi uma rodada um pouco espaçada, que a gente também, eu tive outros afazeres, eu não consegui acompanhar. Ainda tem 2 jogos para acontecer na rodada que a gente não vai trazer no debate de hoje, né? Tem o jogo do Bragantino, me esqueci agora, o jogo do Juventude, exatamente. Tem esses 2 jogos aí que a gente traz na próxima edição, a gente dá uma pincelada, qualquer coisa. Mas eu vou falar, vamos falar do Fluminense, então? Arthur, só rapidinho falar de Inter, só para fechar, meio da semana, Libertadores contra o Atlético Nacional lá na Colômbia. O Alan Patrick, né, coisa que a gente falou durante o jogo ali, por que ele foi substituído em intervalo, ele sentiu um desconforto muscular, dúvida para o jogo da quinta, e assim, o Inter precisa urgentemente não perder o jogo na Colômbia para não comprometer a sua campanha na Libertadores, não comprometer a classificação. Então assim, se o Alan Patrick não jogar na quinta-feira, vai ficar bem difícil, porque é o único jogador do Inter que tá numa fase técnica, o único jogador do meio para frente, vamos colocar assim, porque a gente tem o Fernando e o Bernabé e o Vitão do meio para trás, que também estão em boas fases, ótimas fases, mas do meio para frente, o único jogador que está numa grande fase é o Alan Patrick. Então, se o Inter... E assim, a gente já viu que o Inter não sabe se defender, né? Não sabe, não, vou lá para Colômbia, vou fechar a casinha e vou tentar carregar o 0-0. Tá? Assim, é quase impossível o Inter não tomar gols, né? Pelo que a gente tem visto nos últimos jogos. Então o Inter tem que ter muita capricho do meio para frente nesse jogo da Colômbia, porque o grupo tá bem complicado, o grupo da Libertadores, o Bahia tá muito bem no grupo, e enfim, pega o Nacional. Eu acho que o Bahia não vai dar o vacilo que o Inter deu de não ganhar do Nacional em casa, então provavelmente vai fazer mais 3 pontos, e se o Atlético Nacional ganhar do Inter na Colômbia, o que não é nenhum absurdo,
o Inter vai ficar fora da zona de classificação. E aí, cara, vai ser bem complexo para a gente conseguir classificar até mesmo em segundo na fase de grupos. Então, assim, estou muito preocupado, muito mesmo, com a classificação e depois ainda da questão do Alan Patrick não poder não jogar lá, cara, me deixa ainda mais apreensivo. A gente já não tem Borré, que ainda está lesionado, já não tem Rocher, que continua lesionado. Então, assim, já tem alguns desfalques que já são históricos. Históricos, assim, recorrentes, né, nessa temporada. O Carboneiro era um outro cara que estava bem do meio para frente, está machucado, pode ser que volte, mas dificilmente vai jogar 90 minutos na Colômbia. Então, assim, me preocupa bastante esse jogo na Colômbia na quinta-feira. E, enfim, o Inter precisa dar um jeito de não perder esse jogo. Se vai jogar para ganhar, se vai tentar segurar o empate, eu não sei. O Inter tem que dar um jeito de não perder esse jogo para o Atlético Nacional. É isso. E o Atlético, por outro lado, precisa e muito da vitória, né? 2 derrotas seguidas. É o jogo da vida do Atlético no campeonato. E o Internacional tem que aprender a se defender. João Miguel comentou: a camisa vermelha do Brasil parece a camisa da Espanha. A gente vai falar daqui a pouco dessa pauta quente aí da semana da camisa vermelha, João Miguel. Aproveita, fica aqui na live, continua acompanhando que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso depois do resumo da rodada. Mas tá aí, o Inter aí, se conseguir um empate, eu acho que fica de bom tamanho, mas se perder, realmente... Eu assino agora, tá? Se me mandem 2 vias, me procure em horário comercial que eu tenho interesse. E ó, e para variar, né, eu vou ficar devendo um pouco falar sobre o Bahia nessa rodada, porque eu não assisti o jogo, mas para variar, a mídia tradicional, nós da mídia tradicional, pelo menos eu, né, porque eu acho que nem todos aqui subestimaram, mas eu, na tier list, subestimei o Bahia. Eu achava que o Bahia não ia aguentar ficar ali em G6, G7 no Brasileirão disputando Libertadores, e por enquanto, claro, ainda tá cedo, mas por enquanto o Bahia tá em 6º no Brasileiro e tá em 1º no seu grupo da Libertadores. Então tá conseguindo lidar bem com essa gestão de elenco, com essa gestão de tempo e surpreendendo bastante. Ontem venceu o Botafogo, né? O Botafogo que não dá para dizer que tá também numa fase brilhante, né? Então não tá tão difícil vencer o Botafogo. O Botafogo já dá para bater o martelo que não vai ser aquele bicho do ano passado, né? Acho que agora todo mundo já embarcou nessa daí, né? Já não, ele só vira o Botafogo do ano passado quando pega o Fluminense. Tirando isso, aí ele é o Botafogo 2025. Fique tranquilo. Quando pegar o Fluminense... O Corinthians também. Mas tá aí. Falamos um pouquinho do Inter.